Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Heloísa Tondinelli, sou professora aqui do Estratégia e estamos aqui hoje com o Arthur Jun, aprovado em 6º lugar na PGM São Paulo. Seja muito bem-vindo, Arthur. Conta aí para o pessoal, se apresenta, fala de onde você é, sua idade, fala um pouquinho aí para o pessoal já te conhecer e a gente começar a nossa entrevista. Meu nome é Arthur, eu tenho 39 anos, sou natural de São Carlos, eu me formei na PUC São Paulo em Direito e atualmente eu moro na cidade de Guaratinguetá. Legal. E conta um pouquinho pra gente a sua trajetória nos concursos, se você sempre estudou para esse concurso especificamente ou você já fez outras provas anteriormente? Desde que eu me formei, eu trabalho como advogado, mas eu sempre tive assim, um olhar para os concursos públicos, mais especificamente os de advocacia pública. E aí, sempre que saía um grande edital de grande procuradoria, eu prestava, mas foi quando eu decidi me entrar assim, de cabeça no estudo, assim, foi em 2020, no começo de 2020, na época da pandemia, em que eu decidi que ia focar mesmo bem e dispensar mais energia nesses concursos públicos de advocacia pública. E o seu objetivo, então, sempre foi essa área? Você fez outros concursos anteriormente? Como que você se saía nessas provas? Então, isso é também, às vezes, um erro assim que muitos candidatos cometem, né? Em que, quando eu via notícias que ia sair um edital de uma grande procuradoria, como, por exemplo, uma procuradoria federal, eu falava, agora vamos ver se eu presto e passo. Mas aí não dava tempo suficiente, aí depois descontinuava, porque eu tinha outras, né, prioridades. Então, foi por isso que eu acabei decidindo que, para passar num concurso, eu acho que em qualquer concurso público, né, é preciso uma certa constância e um certo estudo sistemático, que é o que eu fiz desde que eu comecei lá para meados de 2020. Então, desde 2020 você estuda para os concursos da área, sentiu essa dificuldade inicial com relação a desenvolver realmente uma rotina e percebeu, né, que era isso de fato que era necessário para alcançar. E o Estratégia, como que ele apareceu na sua vida aí de concurseiro? É que o Estratégia faz um tempo, assim, mesmo quando você não faz parte desse mundo dos concursos, você ouve falar do Estratégia, que acabou sendo muito grande. Então, quando você entra nesse mundo de estudar para concurso de procuradoria, aí você tem contato, né, com os cursinhos e, inevitavelmente, você fica sabendo do Estratégia, seja pela internet, seja por amigos ou colegas que indicam, então foi meio que natural, assim. Acabou vendo que, poxa, era o mais famoso, né, por conta dos resultados. Além disso, né, a gente até comentou um pouquinho antes que você viu o Estratégia também fora da própria material, sim, da própria área do aluno, nas redes sociais. Como é que foi isso? Então, é que até em redes sociais, igual Facebook, muitas vezes Instagram, você tem acesso tanto à publicidade do Estratégia, quanto a amigos, né, que eles acabam postando. Então, a presença do Estratégia assim, é bem forte assim, nas redes sociais, né? Eu acho que esse foi um diferencial que eles souberam usar assim, de forma bem eficiente. E você, né? costumava ver os depoimentos dos aprovados também, Sim. no próprio canal do YouTube para se inspirar? Sim, com certeza. Isso é uma inspiração muito importante para você ver a trajetória dos aprovados e verificar assim, que uma ideia que você tem assim, sobre as dificuldades que tem esse caminho assim, de alguém que presta concurso. Outras pessoas assim, que são muito bem-sucedidas também já sentiram. Então você vê que está no caminho certo e isso ajuda bastante. Está, né? Tanto que você está aqui hoje dando essa entrevista que você assistiu tantas vezes. E com relação, né, ao Arthur concurseiro, decidiu estudar para o concurso, escolheu a área, escolheu o material. E como que era a sua rotina? Como era o seu dia a dia de estudos? O meu dia a dia? Então, é que nesse estudo, nessa fase assim, de estudo mais intensivo que eu tive, que foi assim no começo da pandemia, então já era uma época de isolamento social, então até foi mais fácil, assim, porque muito dos dilemas do concurseiro é tomar decisões, né? Se ele decide sair no final de semana, se ele decide ir num churrasco. Então, como eu comecei bem nessa época, até que não foi tão difícil assim você focar só nisso. Aí também era preciso conciliar com o trabalho, assim, eventualmente, mas por essa flexibilidade, né, de você fazer as coisas tudo de casa,
eu conseguia ter uma rotina assim, razoável de estudo, mesmo que num dia ou no outro eu dormisse menos ou estudasse no final de semana, no feriado. E você montava um plano de estudos? Como que você fazia essa organização? Então, as matérias que eu decidi estudar era sempre baseado nas minhas carências. Assim. Quando eu via os editais e concursos das procuradorias, eu vi quais são as matérias mais cobradas. Então, primeiro, assim, eu tive que formar uma base, né? Voltar a formar uma base nessas matérias mais importantes, né? Que alguns professores chamam de núcleo duro, né? De procuradoria, como constitucional, administrativo, processo civil, tributário. E também as matérias que eu tinha uma deficiência, então por isso eu tinha que dar uma atenção maior. Então o cronograma ele era formado com base nesses objetivos e eu não era assim totalmente metódico de colocar assim, uma planilha assim do mês inteiro, mas com base nessas carências eu ia colocando mesclando essas matérias assim. E com base, né, nesse seu ciclo de estudos que você seguia regularmente, quais ferramentas do Estratégia você inseria nesse ciclo? Quais você gostava de utilizar? Eu comprei bastante PDFs do Estratégia, assim, e casava, né, com isso que eu falei, que eu tinha umas matérias que eu tinha deficiência. Às vezes tinha um concurso público que tinha uma matéria específica, como, por exemplo, Direito Processual Penal, que eu não sabia, não tinha uma base muito boa. Aí eu comprava um curso do Estratégia, que ele tinha um PDF muito bom, aí vinha com videoaulas, então esses PDFs do Estratégia me auxiliaram muito assim nessa caminhada. E aquela pergunta que todo mundo faz, né? PDF ou videoaula? Você já falou que gosta mais do PDF, mas você consegue identificar o motivo de você gostar mais do PDF do que uma videoaula, por exemplo, no seu estudo? É que no caso do PDF eu consigo sublinhar as matérias os pontos assim específicos, pontos novos ou pontos que precisam de revisão. Então, para mim é mais fácil voltar e ver assim, esse ponto eu destaquei em vermelho, então eu só vou ler isso. Então, mas esse ponto assim de qual é melhor é meio que particular de cada um. Acho que no meu caso o PDF dá mais certo. Por facilitar a parte da revisão e memorização, isso. Compreendo. E com relação, né, ao concurso em si da PGM São Paulo, por quanto tempo você estudou especificamente para ele? Olha, a PGM São Paulo, dos concursos, assim, foi sempre assim, o concurso que despertou a minha atenção, tanto por eu ser de São Paulo, quanto eu ter me graduado em São Paulo e ter uma fama assim, de ser um órgão muito sério, muito robusto institucionalmente. Então, mas no concurso para a Procuradoria especificamente, a maioria dos candidatos, e eu não fui exceção, eles se preparam de uma forma genérica assim, para os concursos de Procuradoria. Você vai e constrói a sua base no que mais cai assim, para a Procuradoria. Então foi desde 2020 mesmo que eu venho construindo essa base, mas sabendo que ia sair o edital do concurso da Procuradoria do Município de São Paulo, inclusive com a ajuda do Estratégia, que eles sempre atualizaram, né, com os webinários e com as notícias que eles mostram. Eu acho que desde o ano passado eu venho, lendo uma legislação local de São Paulo e vendo alguns assuntos assim que são bem específicos de São Paulo. E acredito que um desafio grande dos concursos de procuradorias é que não se trata apenas de uma prova objetiva, são várias etapas, né? Tem a prova discursiva, depois tem uma prova oral e você passou por todas elas, obviamente. E como você fez essa preparação para a discursiva? Vamos começar por ela aí. Como que você fez esse estudo? Que material você utilizou? Olha, na discursiva é engraçado assim, quando eu comecei o estudo de concurso, na objetiva eu não tive muita dificuldade de avançar, mas a discursiva demorou um pouco e foi agora que eu fui aprovado que eu meio que consegui subir de nível. Então a discursiva ele tem algumas nuances, como por exemplo, você tem que ter o estudo de questões formais, como gramática, morfossintaxe, que algumas bancas com acesso pegam muito no pé e muita gente não presta muito atenção nisso e acaba tendo descontado pontos importantes. E tem também outros pontos assim que a gente não presta atenção, como por exemplo no treino da escrita, que você tem que escrever rápido, você tem que escrever uma peça e as respostas, e muitas vezes não dá tempo e muito candidato tem dificuldade.
e a matéria em si, né? E nesse ponto da matéria em si que tem importância cursinhos como estratégia, eu já fiz um curso de discursiva de estratégia que me auxiliou muito, tanto nas matérias que caem mais como as súmulas e as matérias de jurisprudência, como a forma de você, por exemplo, articular uma peça, articular questões preliminares e outros pontos importantes. Então, o material de estratégia nas discursivas também foi um apoio para você utilizou ali para o seu treinamento? Sim, com certeza. É muito importante, assim, porque os professores do Estratégia, Carreira Jurídica, eles são procuradores também, eles trabalham na área, eles conhecem muito o perfil das bancas, então eles conseguem montar assim, um material bem específico voltado para esses concursos de procuradoria mesmo. Acredito que essa especificidade do material seja essencial, Sim. né? Porque muitas vezes, eu vou pegar um curso aí que tem um monte de disciplina misturada, um geralzão, e acredito que para concursos de procuradorias é muito necessário que você saiba exatamente o perfil da banca, o que pode cair, e ter procuradores que elaboram o material e ter um material bem direcionado, eu acho que faz muita diferença, certo? Sim, faz bastante diferença porque os concursos eles estão ficando cada vez mais difíceis, e quando eu falo difíceis, eles estão ficando cada vez mais específicos mesmo, né? Mesmo as bancas grandes e que prestam provas assim mais genéricas, como a Sebrasp, a FCC, a FGV-Vunesp, eles trazem questões assim de procuradoria. Então, muitas vezes uma pessoa muito bem qualificada para uma prova de defensoria pública ou Ministério Público, se ele não tiver esse estudo específico para as discursivas de procuradoria, ele pode ter problemas num ponto ou no outro que tem essas especificidades que o curso do Estratégia ele atende bem, né? Com relação ao concurso da AGE Minas, que você também foi aprovado, você teve uma prova oral para fazer também, né? E eu acredito que a prova oral seja um medo aí muito grande de muita gente que às vezes nem quer começar a estudar para um concurso porque fala, nossa, tem prova oral, não tenho perfil, sou tímido, vou ficar nervoso, vai dar branco. E você fez a sua preparação para a prova oral da AGE Minas com a gente. Sim. E como que foi? Então, nesse caso, foi um período, o período da AGE Minas, ele coincidiu com a objetiva da PGM São Paulo e com a discursiva da Procuradoria Federal. Então, era uma época em que eu tinha que manejar, dando assim, atenção para todas essas provas e, claro, muito nervosismo e muita dificuldade dessa preparação específica para uma prova oral. Então, logo depois da prova objetiva da PGM São Paulo, nós tivemos uma imersão aqui no prédio do Estratégia, junto com os professores Rodolfo Pena e Felipe Duque. Eu não tinha feito tantos treinos assim, né? E assim, era como se a atenção para esses aspectos formais, de postura, de como vai ser, foi meio que do zero. Então, nesse treinamento com os dois professores, assim, foi importante assim, que em 2 dias eles meio que passaram tudo assim que era de importante e depois disso eu saí totalmente tranquilo porque é o que a gente discutiu da outra vez, que eles são procuradores, já conhecem as bancas, já conhecem o perfil, por exemplo, e teve um simulado no último dia que simulou as condições reais, assim, então com o Felipe Duque, com o Rodolfo Pena, que foi muito importante. Eu cheguei bem tranquilo assim para a prova da AGE Minas oral e tive um bom resultado lá. Que obteve aprovação lá também. Sim. É o que dizem, né? Treino duro, jogo fácil. Isso. E não só os professores, mas também tem um acompanhamento com psicóloga, fonoaudióloga. O curso oral ele te dá toda essa estrutura para que chegue realmente na hora da prova e você consiga fazer da melhor maneira possível. E com relação ao curso oral ainda, Arthur, o que é que você sentiu com relação às arguições, a forma ali como é feita a preparação? Também tem a parte teórica, como é que funcionava? Se você fosse falar com alguém assim que quer fazer um curso oral, por que você indicaria o nosso para essa pessoa? Nessas arguições, o objetivo não era aprender a matéria.
Porque até os professores, eles dizem que quem chega numa prova oral já não tem, assim, muita coisa para ser ensinado, assim, porque passou por um teste muito difícil na prova discursiva. Então, a atenção maior são esses aspectos formais, esse aspecto psicológico também, que nós tivemos o acompanhamento também com a psicóloga. E nesse treinamento, primeiro nós tivemos umas rodadas com o professor Felipe Duque, que ele tem aquele jeito mais, né, caloroso e deixa o pessoal mais tranquilo, que às vezes o pessoal vem bem tenso, assim, né, como é que vai ser, e ele é bem aquele estilo irmão mais velho, né, e aí e tal. E depois nós tivemos uma arguição, assim, já como se fosse uma bancada, assim, com o professor Rodolfo Pena e com a psicóloga. Rodolfo Pena é mais sisudo, mas também bem amigável. Então, foi esse contraponto dos dois faz o curso assim muito interessante, assim, a dinâmica, assim, para te dar calma, mas também você treinar assim bem sério as condições reais, assim, de como vai ser a prova. Consegue simular realmente o ambiente de provas para quando chegar na hora não ficar nervoso, né? Exatamente. Que bacana. E voltando, né, para a sua vida pessoal, quando você estudava para os concursos, né? Você tinha um apoio dos familiares, amigos, ou era difícil? Porque quem é de fora do mundo dos concursos não compreende tão bem muitas vezes, né? Que tem que abdicar de muita coisa. Mesmo você tendo me falado, né, que foi durante a pandemia, esse início dos seus estudos, que estava tudo fechado, né? Já acabou facilitando de certa forma. Mas sua família te apoiava? Como é que era? No meu caso, eu acho que eu sou mais afortunado que em outros casos, que o meu pai também era procurador, né? Ele era procurador federal. Ele é aposentado, então entendia perfeitamente, né, das dificuldades e de como você tem que abdicar das coisas. Então, nesse ponto da família, eu tive total apoio. No caso dos amigos também, é lógico que às vezes tem um ou outro que acha que você está sumido demais, mas a maioria entende bem, mesmo esses mais rabugentos, a gente conversa bem e depois se entende. Que legal. E nessa trajetória, né, você falou que sempre esteve muito focado, objetivava realmente o seu sonho, mas em algum momento você pensou em desistir, falou, pô, não é pra mim, teve algum resultado que você se decepcionou e pensou de fato em parar de estudar para concursos? Olha, eu nunca pensei em desistir mesmo, porque eu sempre confiei assim que se não fosse, por exemplo, uma procuradoria do município de São Paulo, seria em outra procuradoria que eu passaria em alguma boa, porque eu estava com um método correto, estava com disciplina. Eu acho que alguma hora ia chegar. Mas realmente há períodos assim de frustração em que você acaba ficando triste e acaba questionando, nossa, por que eu fui seguir essa vida? Mas pensar em desistir, eu não pensei, que eu sempre achei que eu chegaria lá de uma hora ou de uma forma ou outra. Nunca foi uma opção. Nunca foi uma opção. E o Estratégia, ele te ajudou para você alcançar essa aprovação? Ah, sim, com certeza. Porque desde os cursos como o de prova oral e os PDFs, o Estratégia ele tem essa característica, desde o começo, desde os webinários sobre carreiras específicas até as lives, assim, por exemplo, na PGM São Paulo, cada passo você tinha uma live do Rodolfo Pena com outro professor falando, ou Josias Barcelo, que também é um procurador do município, em que eles falavam da carreira, qual era a expectativa. Então, é como se você fizesse parte, assim, né, de um grupo assim e fosse próximo deles, porque quando no curso de prova oral eu acabei conhecendo os professores, você vê assim que o Estratégia ele ajuda assim desde o começo nessa trajetória mesmo. Que bom, a gente fica muito feliz também de ter te ajudado aí todo esse caminho, toda essa trajetória. E por fim agora, Arthur, deixa uma mensagem para as pessoas que estão assistindo seu vídeo, assim como você assistiu o vídeo de tantos outros aprovados no decorrer da sua jornada. O que você deseja para eles e o que você orienta para que logo, muito em breve, eles estejam aqui no seu lugar? Esse é um caminho tortuoso, né? Uma decisão que vocês tomaram que requer grandes responsabilidades, muitas vezes requer você abrir mão de certas coisas, mas é também um caminho, no final, gratificante.
e eu espero que todos vocês no futuro estejam gravando aqui para poder comemorar, né, o final dessa jornada. Obrigada pela nossa conversa, Arthur. Foi muito bom estar aqui com você hoje. Desejo sucesso na sua nova profissão como procurador. E para todo mundo que queira acompanhar mais novidades sobre concursos, acompanhe o nosso canal do YouTube. Até a próxima!